Livre apresenta Friday Cast. Olá pessoal, eu sou Michel Gomes e esse é o Friday Cast número 2. Hoje é sexta-feira e se você estiver ouvindo, claro, pela 102.5 FM, você está ao vivo com a gente. Lembrando que se caso você perder o programa, não tem problema. É só acessar mundolivrefm.com.br/Maringá e fazer o download. Afinal, o Friday Cast também é um podcast. No programa de hoje vamos falar sobre séries, mais precisamente sobre o amor e ódio que elas nos despertam, como as séries estão inseridas no cotidiano moderno. E comigo nessa empreitada, formando o casting do episódio de hoje, temos o grande Heisenberg. Say my name. Aí galera, beleza? Eu sou o Diogo Sais e spoiler é coisa do capiroto, é coisa do demônio, do cramunhão, capeta, do satanás, spoiler não é de Deus não. Temos também o Homer Simpson. Olá, sou o Chris Bertoldi e se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. E fechando o nosso casting, Rick Grimes. Olá, eu sou o Anderson Rocha e na conversa sobre série eu sou o chato que lê o livro. E para abrir o programa de hoje, antes do tema principal, nós vamos com o quadro da semana. Dicas de sexta. O Anderson trouxe aqui pra gente uma dica bem bacana. Fala lá, Anderson. Pra quem quer se aprofundar um pouco mais, pra quem gosta desse universo de séries, quem quer entender um pouco mais sobre produção, bastidores, foi lançado agora, no ano passado, um livro do Brett Martin chamado Homens Difíceis, os bastidores do processo criativo de Breaking Bad, Família Soprano, Mad Men e outras séries revolucionárias. O livro é bem interessante, é um livro que fala sobre bastidores, traz números, traz a questão de produção mesmo, e pra quem gosta de séries, tem uma pegada bem interessante, porque uma das ideias dele, até o nome do livro é Homens Difíceis, é que as séries da atualidade têm trazido personagens que são ambíguos entre o bem e o mal. Então você tem o Walter White / Heisenberg do Breaking Bad, a Família Soprano, que é uma família de criminosos, o Dexter, que é um assassino serial. Então esse ambíguo entre os homens que são chamados homens difíceis e que a gente acaba torcendo pros vilões. Então o livro legal, o livro traz números, traz dados, traz bastidores, coisas de produção. Tá pra vender em todas as livrarias aí, pra quem quiser dar uma procurada. A gente vai tirar foto aqui, deixar foto junto com a página do episódio pra ver a capa e tudo mais, mas Homens Difíceis, Brett Martin, baita livro, é bom pra conhecer um pouco mais, pra se aprofundar um pouco mais. Legal, é o famoso anti-herói, né? É o anti-herói. Todo mundo ama os anti-heróis, parece, né? E recentemente surgiu essa onda, né, de anti-heróis. Se você parar pra pensar, assim, a gente amava odiar e amar ao mesmo tempo o Walter White, né, que no final das contas era um grande vilão, era um traficante de drogas. A raiva dele, depois você fica com pena dele, depois você passa pelo WhatsApp e tem uma mensagem tá com câncer, ajude um homem. Foi maravilhoso. Foi sensacional, cara. Pra quem não lembra, na série ele tem câncer, né? O personagem tem câncer e resolve chutar o balde e tudo mais. E aí é feito uma página pedindo ajuda em dinheiro pra aquele homem que tinha câncer. E isso viralizou fora da internet. As pessoas queriam ajudar o coitado do Walter White que tinha câncer com mensagem de Facebook, mensagem de WhatsApp. Mas é legal que ele não foi o único, cara. Dexter, que fez muito sucesso, que também é baseado em um livro, né? É um outro personagem, ele é um psicopata, ele mata as pessoas de maneira sádica, picota elas e joga no mar, e todo mundo adorava o Dexter, né? Você assistia torcendo pra ver quem que ele ia matar. É que é uma forma de justiça também, né? Porque ele selecionava muito bem as suas vítimas, tinha provas, e daí sim ele executava. E ele era um vigilante. Mas cometendo crimes. Nessa história aí também do anti-herói e tudo mais, tem o Frank Underwood também, né? Exatamente. Que todo mundo torce pra ele tá matando todo mundo, tá pisando em todo mundo e essa figura aí. É uma figura que a gente tá ali torcendo pro cara sabendo que ele é um vilão. Ele não tem escrúpulo nenhum. Ele fez um monte de coisa que a gente discordaria na nossa vida pessoal, na ética normal das coisas, mas é o máximo assistir ele. O Justiceiro também, né? O The Punisher, eu acho que dos quadrinhos. Os quadrinhos, né? O cara é violentíssimo, né? O cara mata com requintes de crueldade, mas a galera adora o cara, assim. É engraçado o Justiceiro, eu sempre me questiono isso. Em inglês, ele é Punisher, que seria o que traz punição, né? É difícil traduzir como um punidor, alguém que dá punição. E no Brasil a gente traduz como justiceiro, mas ele não faz justiça. Ele deixa claro isso. Quem lê o quadrinho sabe, ele fala, isso não é justiça, isso é punição. Então esse ambíguo do Justiceiro é bem interessante.
E muito importante, deixar claro pra você que tá ouvindo, terão spoilers, é isso mesmo. O ódio está inserido nos spoilers. Tem aqui, inclusive, uma matéria falando o seguinte, olha só. Homem é espancado até a morte após dar spoilers de Star Wars, O Despertar da Força. Spoiler é chato, mas não é pra tanto, né? Ele despertou a força mesmo, despertou né? a força em cima do outro lá e coitado. É complicado, ó. Durante a estreia de Star Wars, O Despertar da Força, em um cinema em Massachusetts, o rapaz, de 35 anos, foi preso depois de golpear até a morte. Eu tô rindo porque, gente, não é pra rir, mas... Não é pra rir, mas é sério, mas é engraçado. Não é pra rir, achando o bico. Foi preso depois de golpear até a morte o Jonathan Hamill, que depois de ter assistido ao filme, teria gritado spoilers pra todo mundo do lado de fora do cinema. Foi um grande também, né? Ele não precisava ser espancado até a morte, mas o cara, um corretivo pelo menos, ele precisava pra fazer uma tem uma matéria que circulou na internet, eu vi em várias fontes, mas eu não sei se é fake news ou não, que um professor acalmou uma turma também nos Estados Unidos ameaçando dar spoiler de Game of Thrones, se os caras não ficassem quietos. Nossa, não, cara. Eu até compartilhei na época, assim, eu vou dar, porque o cara tinha lido o livro, o professor tinha lido o livro e a galera não tinha lido, e ele falou, vou dar spoiler da série que saiu no livro já, quem vai morrer e tal, e a galera sossegou. Cara, de Game of Thrones eu tenho uma situação que despertou a força em mim também, né? De tentar dar um chacoalhão no cara. Eu sou baixista, né? Eu toco e uma das bandas que eu toco é um Foo Fighters cover. E eu tava fazendo um som aqui em Maringá e foi na semana que tinha acabado de passar o último episódio da 5ª temporada de Game of Thrones. Então, spoiler alert aqui, né? Daqui a pouco vai vir surpresinha se você ainda não tá atrasado com Game of Thrones, né? Tanto assim. E eu fiquei fugindo, porque eu fiquei uma semana, não consegui ver o episódio, fiquei fugindo de spoiler, evitei Facebook ao máximo, porque spoiler não é saudável. E aí eu tô lá tocando no meio do show, aí a gente tava mandando o Best of You do Foo Fighters e tem aquela pausa dramática na música que joga um momento pra galera. A hora que deu essa pausa, o vocalista, o Lucas Palhares, se você estiver me ouvindo, eu te odeio até hoje por causa disso, ele dá aquela pausa e olha pra galera e fala, o Jon Snow morre. Eu falei, filha da... Eu só olhei assim pra cara dele, a namorada dele tava logo na frente ali, olhou assim, começou a rachar o bico, porque eu fugi a semana inteira de spoiler no Facebook e tudo mais, pra receber no meio do show, ali em cima do palco. Eu sei que eu brochei assim, eu falei, não, meu, não vou nem mais tocar mais. Larga isso aqui, cara. Foi triste. Fica a lição, o spoiler te pega quando você menos espera. Nossa, né? Totalmente. A questão é o seguinte, isso a gente tava conversando aqui antes. O que é spoiler de verdade? Porque eu não gosto de spoiler, detesto, assim. Eu sou uma pessoa que adoraria contar tudo que eu vi no dia seguinte, e aí eu vou conversar e fico me segurando, tipo, aí eu percebo, quer ouvir o spoiler? Não quero, cara, tudo não bem. vejo nem trailer de filme, nem de série. Eu também não gosto. Então, a gente não gosta, mas assim, até onde é spoiler, né? Porque em tempos de internet, informação rápida e tudo mais, o spoiler tem que ter um prazo de validade. Eu sempre penso nisso, assim, ó, tem 3 anos que saiu esse filme, não é spoiler. Já deu, né? Aconteceu ontem é spoiler ainda. Então, há um prazo limite, né? A gente eu gosto de pensar nisso, assim. Então, você quer falar de Star Wars, O Despertar da Força hoje, ou o Rogue One, que é mais recente, faz um ano quase, o Rogue One, tudo bem, lá, a menina morre no final. Pô, já faz um ano, já saiu em vídeo. Não tava se segurando, só dava spoiler. Desperta a força, tá vendo? Tem gente que ama spoiler. Tem gente que pede, não, conta aí, eu não vou assistir mesmo. Não, eu conto aí, eu quero assistir, eu não quero ter aquela emoção na hora, eu prefiro. Eu já vi gente falando até que gosta de spoiler, porque o que vale é a experiência de você assistir. Então a pessoa conta pra você o que vai acontecer, só que depois ela vai ver aquilo ali com o olhar dela. Eu falo, nossa, meu, isso aí não me pega nunca. Então, eu acho que se tiver um psicólogo aí ouvindo a gente, me mande a resposta. Isso é um distúrbio, não é? Tem que ser, por favor. O cara que gosta de spoiler tem problema psicológico. Cara, não, mas peraí, tem revistas que soltam o que vai acontecer na novela semana inteira antes e vende. Bom, se tá tendo a revista hoje é porque vende. Tem gente que lê a última frase do livro, eu acho isso... É pior que tem. Consegue esperar até o último parágrafo. Psicólogo. Ajuda psicológica, por favor. Eu tenho uma do Game of Thrones que isso pra mim é uma baita sacanagem, que é quando a imprensa, a coisa que é mais institucionalizada, não consegue segurar spoiler. O ano passado, na sexta temporada, o 9º episódio é a Batalha dos Bastardos, né? E eu tava em Minas Gerais, num compromisso e tal, não tive como assistir. Eu pegava o avião no segunda de manhã, queria chegar em Maringá e assistir o episódio. Então, assim, domingo à noite eu saí lá, não fiquei nada, não vi internet, eu não vou entrar no Facebook, não vou entrar em Twitter, nada disso, e vou pra minha casa, lá em casa eu vou ver. Cara, isso é uma devoção à série. Sim. Não, mas eu só pensei, psicólogo de novo. Psicólogo de novo. E é um baita do lado da moeda. O cara voltou da outra cidade.
evitando tudo só pra ver o episódio 1. Aí eu entro no avião, um pouquinho antes da decolagem, abri meu celular pra ver o que tinha acontecido na capa da UOL, cara. Na capa, assim. Se eu pudesse, eu matava 1000. Aí eu falo, caramba, não é possível, velho. Por que um jornalista ou um estagiário de jornalismo, sei lá, não tem o bom senso? Por que os seus amigos fazendo bobagem no Facebook, as pessoas que você não conhece, mas estão ali, vá lá. Agora, pô, o cara tinha que ter um pouquinho mais de sabe assim, de respeito, de prestar atenção na história, na capa. É bom senso. A gente vai pra um breve intervalo. Já a gente volta falando sobre séries. Friday Cast na Mundo Livre FM, um programa de rádio na internet ou um podcast de internet no rádio. Tem uma outra matéria aqui, na Galileu, falando que casais que assistem séries e filmes juntos são mais felizes. A matéria fala que, de acordo com um grupo de cientistas da Universidade de Aberdeen, na Escócia, os casais que acompanham séries, filmes e livros em conjunto cultivam aí uma sensação de proximidade equivalente a estar no mesmo grupo de amigos. Acho que faz sentido, porque imagina só, eu vou lá e assisto Game of Thrones sem minha esposa. Ela me mata. É uma traição em série. Sério, cara. Então, saiu uma pesquisa da Netflix faz pouco tempo dizendo que o brasileiro é a pessoa que mais trai o cônjuge com séries, com série. Que diz que não vai assistir sozinho e assiste. Já passei por isso, já foi traído desse jeito, já. Então, eu tenho que confessar, quando vazou o 5º episódio do Game of Thrones temporada, fiz uma coisa feia e assisti sem contar pra minha mulher, pra Priscila, beijo, te amo. E aí eu fiquei muito mal, me sentindo mal, assim. E aí à noite, falei, nossa, eu fiz uma coisa errada, Priscila. O que você fez? Falei, não, eu te traí. O quê? Eu assisti o episódio que vazou sem você. E ela fica brava porque ela diz que depois que eu assisto, eu fico desestimulado a assistir de novo. E aí ela, vamos assistir? Não quero assistir agora, não. Eu te traí com uma espanhola. HBO vazou. Mas ó, eu tenho um bom motivo. Um cara colocou no Twitter, se nem a HBO esperou pra assistir, por que eu vou esperar? Quem sou eu pra esperar? Mas eu tenho um problema com isso daí. Eu e minha esposa, é difícil a gente achar algumas séries que a gente gosta, que bate. Game of Thrones é uma delas. Mas aí, vamos assistir tal coisa. Mas isso é muito chato. E aí fica aquela briga. Grey's Anatomy, cara. Eu não assisti nenhum, não consigo assistir nenhum. A Jane, minha esposa, assiste todos sozinha lá. Eu falo, não, vai assistir. Grey's Anatomy, comigo rolou uma negociação, porque minha esposa também era fã, até hoje, aí fica aquele comichão pra começar a nova temporada logo, e eu acabei acompanhando por causa dela, mas é uma negociação. Então tá, nós vamos assistir Grey's Anatomy? Então beleza, aí depois, então, você vai assistir outra coisa comigo que você não gosta, mas que eu curto. Então aí acaba essa parceria. Ela teve que assistir pornô com você? Não, a minha barganha geralmente é pra NFL, pra temporada da NFL, né? Foge de série, ou até um House of Cards, que eu tava meio atrasado e acabei acompanhando. E Grey's Anatomy deu uns 85 séries. É infinito, cara. Pra mim, um episódio dura 8 horas. Ela passa desde 2002. Ela quer bater IAR, né? Já bateu, eu acho. Já bateu já? Não sei quantas temporadas teve IAR, mas tá quase lá. Tá na porta. Assim, Grey's Anatomy é bastante, cara. Bateu Supernatural. Nossa, Supernatural. Só não bateu Malhação, não pode né? falar mal de Supernatural, porque tem Supernatural's Lovers, e a galera, se você falar mal, ela quer matar você. Então, então deixa eu contar um segredo. Eu não gosto. Então, eu fui até a 6ª temporada, mas... Nossa! Demorou 6 temporadas, o cara eles pediram um apocalipse. E quando você fala de coisa sobrenatural, não tem nada depois do apocalipse. Tudo que vem depois do apocalipse não faz mais sentido. Senão não é o apocalipse. Não, isso não chegou. Aí não me pegou mais, mas eu assisti até a 6ª, cara. Eu assisti até a 5ª temporada. Pronto, temos dois. Eu assisti uns picados, não rolou não. Não, eu assisti a abertura. Mas sabe qual que é o problema? É que antigamente, quando eu comecei a assistir, eu assisti Smallville até o final, cara. Do começo ao fim. Não aguentei. Você não tinha tanta série assim. Verdade. Então, assim, uma parada que a gente tem que pensar em série hoje é, quem tem tempo pra assistir tudo o que passa? É verdade. Cara, eu fiz uma listinha aqui antes do programa pra ver assim, eu acho que eu vou falar de umas 5 séries lá, as que eu tava lembrando. Eu nomeei umas 30 que eu assisti. Tem muita série, você não... Eu nem sabia que eu gastava tanto tempo com série assim. Não, você tem que fazer calendário, né? Tipo assim, em agosto sai tal, em setembro sai 2, em novembro sai 4, aí acaba aquela que saiu em agosto, tem que começar outra, aí você vai colocando na agenda. Eu tô fazendo isso. Tem que avisar pros clientes, hoje não vai dar pra te atender, porque eu tô atrasado com as séries, né? Então, foi mal aí, galera. E aquela parada, né? O Diogo deve saber também. Tá todo mundo conversando sobre a série na hora que você entra na sala de aula, e aí você entra lá com aquela cara de eu não sei do que
que vocês estão falando e tal. E aí começa ali uma empolgação, você fala, pô, mas foi animal, eu assisti, não sei lá o que e tal. Ou você assiste, professor, eu assisto também e tal. Nossa, eu assisti todos de uma vez no final de semana. E as provas, você corrigiu? Não, as provas não deu tempo. Não tive tempo, rapaz. Tava muita coisa, você não sabe como eu tô ocupado. Agora que você falou, eu lembrei, né? Você falou do professor que usou Game of Thrones pra acalmar os alunos. Eu aviso, né? Spoiler na minha aula é menos 2 pontos na hora. Sim, claro. Na hora. De acordo com o El País, só em 2015, nos Estados Unidos foram produzidas 409 séries. 409. Isso só em um ano? Só em um ano. Nossa, é mais de uma por dia. É mais de uma por dia. O Netflix anunciou faz um ano também, em 2016, que ele já passou de 100 milhões de usuários no mundo. 100 milhões. 100 milhões, sim. A gente entrou numa cultura de assistir, de consumir a série em si, as coisas agregadas a ela, que tá frenético, né? Assim, eu tenho uma amiga minha que ela diz que ela chega num lugar e assim, se a pessoa do lado não sabe conversar sobre série, não tem o que falar. Você está assistindo Game of Thrones? Ah, não assisto. Pô, acabou. Acabou o assunto. Morreu o assunto. A série seria o novo futebol, será? Cara, eu acho que é o futebol da galera, né, É o cara? futebol on demand, né? E a praticidade que o Netflix trouxe, o preço acessível... É mais democrático que o futebol. É mais democrático, é mais democrático. Assim, porque tu coloca todo mundo em igualdade, né? O futebol ainda você tem, sei lá, você pode ir no estádio, você pode fazer coisas diferentes. Netflix ou as séries de televisão, elas são iguais. Todo mundo assiste ao mesmo tempo, no mesmo horário, com o mesmo preço. Quer dizer, o consumo é igual, assim. Você não gosta de uma, tem a outra. Tem a outra. Essa informação dos 100 milhões de usuários da Netflix faz a gente pensar numa outra questão também. A tal da Big Data, né? O Big Data, que eles falam. Eles sabem tudo o que esses 100 milhões de pessoas estão consumindo dentro do Netflix. Assim como o Facebook sabe tudo o que você faz dentro do Facebook. Google sabe onde eu vou. E assim como o Google sabe onde você vai, sabe onde você trabalha. Sabe tudo. Então, pra quem entende de Big Data, o Big Data, ou já leu alguma coisa assim, cara, você fica meio paranoico, né? Fica. Você não quer mais viver nesse mundo. Quem assistiu Black Mirror... Passou verdade. a fita isolante no meu... Passei a fita isolante no meu notebook inteiro, onde tinha microfone. Ou Snowden câmera. também, né? Snowden também. Black Mirror é um episódio de podcast só pra ele, né? Porque Black Mirror, assim, É sensacional. um caso à parte, fabuloso. Sensacional. Eu acho assim, cara, tem uma hora que você se rende. Dane-se. Eles sabem o que eu gosto, eles sabem o que eu quero. Então manda o que eu quero, manda o que eu gosto, manda 2, por favor. E aí volta aquilo que a gente comentou no episódio anterior que o Chris falou, né? As coisas muito práticas, às vezes perde o tesão de você ir atrás, de ter descoberta, que cai tudo no colo. Que série que eu vou ver? Ah, não sei, a Netflix joga aí pra mim a relevância. Escolhe uma você, tipo, você já nem tá mais afim, Você passa 40 minutos ali pra escolher a série que você vai assistir às vezes, né? Exato, mas os algoritmos de busca do Netflix também te ajudam com isso, né? De acordo com você assistiu, sei lá, o Dexter, tem mais esses 3 indicados aqui, então... E eles mudaram essa maneira. Agora o Netflix, ele mostra por relevância. E antes não era assim. Então lá é 80% relevante pra você, 98%. Isso aí eles mudaram faz pouco tempo. E é essa questão, ele tá ali vendo que você curte. E aí, voltando com o assunto do começo que a gente tava discutindo, a questão do anti-herói. Ele faz essa leitura aí, né? Então pega uma série que às vezes não tem muito a ver com outra, mas o ponto delas que se parece é porque as duas são um anti-herói, o protagonista. Então por isso ele acha que você pode gostar ali de um Breaking Bad, de um Dexter e tudo mais, mesmo às vezes não tendo relação, né? tendo relação, mas eles percebem que você... é essa pegada. Sim. Você gosta de um vilão, você quer se apaixonar por um vilão, né? E o Big Data faz isso daí, né? É engraçado porque quando você olha a classificação das coisas do Netflix, cara, tem uma lista imensa, né? Tem, sei lá, comédias brasileiras com homens bonitos, comédias... É verdade. A classificação deles é incrivelmente detalhada. E às vezes não encaixa muito bem. E você tem não sei se você já parou pra procurar, mas você acha categorias, sim, milhares na internet que não tem lá no Netflix normal. Eles têm categorias assim... Por geolocalização também, você fala? Não, eu digo uma catalogação. Então eu quero assistir um filme com Kevin Spacey que fala sobre isso, que é dessa época. Eles têm uns filtros assim, umas intersecções muito grandes. Na verdade, quando eu quero achar alguma coisa no Netflix que eu não sei se tem, ou que eu quero dar uma procurada mais a fundo, eu vou no PC, e aí eu faço a busca no PC, e aí eu vou eu geralmente assisto no PS4, e aí eu procuro o nome. Porque a procura do PC, ela é muito mais complexa. Sim, e tem esses sites que traz essa catalogação assim, gigantesca mesmo. Tem um monte de categoria que você fala, nossa senhora. Só que não tem todas pra todas as regiões do mundo. Não,
só no Brasil. sim. Aí vem pra cá, daí sai da Europa, daí sai... Sim. Tem gente que inclusive ensina a burlar nessa. Sim, com os VPN da vida, você fecha lá, mas cara, eu também já não tenho mais paciência pra isso. A gente tá no Netflix, não vejo, tem tanta opção, né, cara? Vou ficar instalando alguma coisa. E aí essa questão desse perfil, a gente até acaba procurando isso daí, porque, por exemplo, lá em casa, eu tenho o meu perfil da Netflix, minha esposa tem o dela, a gente assiste tudo junto, mas cada um tem o seu perfil justamente pra quando você quiser descobrir uma coisa nova, já tá mais afim ali do seu gosto. Então aquela coisa, deixa rolar, os caras sabem mesmo, traz 2 pra mim, né? Pra facilitar também. Em casa, se a minha esposa assiste, a gente tem gostos totalmente diferentes um do outro, assim. Se ela assistir alguma coisa no meu perfil, eu fico muito bravo. Porque depois vai ficar lá só comédia romântica. Vai ver aquela indicação que você não quer, né? Não, mas antes de ter a subdivisão de perfil, cara, eu tô na época que todos meus amigos estão tendo filhos. E aí a galera ia lá em casa, colocava as crianças na frente da galinha pintadinha e coisas ao redor. Tá faltando série pra esse povo. Não, e hoje, você tem lá, tipo, o meu perfil Kids, né? Quando você liga o Netflix, tem lá o Kids. Mas antes, aí, eles iam embora, eu entrava no Netflix, aí tudo que tinha pra mim, tudo recomendado era isso, galinha pintadinha, Xuxa só para baixinho, sei lá, essas coisas assim. Agora essa divisão, pelo menos, limpou, assim, eu não vejo mais essa. E as séries canceladas esse ano? A gente teve a polêmica do Sense8, né? A galera ficou órfã, petições e foi um dos... Cara, eu assim, eu tenho toque, né? Então, assim, não ter fim o negócio me dá um desespero, assim, absurdo. É horrível, né? Mesmo que não tivesse tão legal, essa temporada foi meio maluca demais pra mim. Mas, sei lá, assim, não tem que botar fim, cara. É Netflix, pô. Pelo menos um episódio, né? O Sense8 eu não senti porque não pegou, assim. Minha esposa amou, nossa, vamos assistir lá, vai lançar. Ficava esperando e eu meio que acompanhei. Mas o Heroes, eu falei, putz, apesar de estar uma droga, tava horrível. Não, mas assim, o Heroes tinha que acabar. Precisava acabar, mas tinha que ter um fim. Mas não acabar assim, parou. Mas eu proponho um fim pra Heroes. 15 minutos. Assim, cai uma bomba e acaba com tudo. Mas, cara, a primeira era boa. A segunda... Não, a primeira temporada é fantástica. Então, aí a segunda você já fica, o que tá acontecendo? Vai melhorar. Aí a terceira e a quarta, e aí fudeu mesmo. Aí não teve jeito. Aí foi... Heroes foi uma que eu fiquei órfão, né? Sense8 eu assisti uns 4, 5 episódios e não... Eu gostei de Sense8, cara. A primeira temporada eu acho tão legal. Eu não assisti. Uma que me deixou bem órfã na época, assim, foi o Light to Me. Não sei se alguém assistiu aqui. Eu só via na Warner passando. O Light to Me eu gostava bastante e é bem isso também. Acabou assim, tipo... Sem final. Acabou? Só acabou? Mas sabe o que eu acho uma sacanagem? Ela acabou ou ela parou? Ela parou. Ela parou. O 13º episódio da terceira temporada. Não teve mais. Os caras... Acabou. Eu acho uma sacanagem porque, assim, você tem algumas empresas que são mais antigas, tipo uma Warner, né? As empresas mais de televisão mesmo, que elas têm uma pegada que, assim, quanto é que tá dando isso de audiência? Vai ter, não vai ter, acaba e beleza. Agora a Netflix, ela tinha uma proposta diferente, né? Assim, de estar mais próximo com o público, de ouvir mais. Ela parecia. Quando ela começou a encerrar essas séries sem explicar, eu fiquei mais decepcionado, porque, pô, você não era assim. O que tá acontecendo com você? Então a Netflix... Se tornando... assim, seus capitalistas malditos, só querem meu dinheiro só. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial e já a gente volta com as considerações finais sobre as séries. Estamos de volta com o Friday Cast, falando sobre séries. Veja bem, o que é uma série e quando as séries entraram na vida de vocês, Friday Casters? Começando aqui com o Anderson. Eu tava conversando e a gente pensando aqui, pô, se a gente pensar em desenho animado, aquele desenho animado da Xuxa... Desenho animado é série? Então, desenho animado é série? Eu não sei, cara. O Simpsons é série. Simpsons é série, é desenho. South Park é série. Family Guy. Family Guy é série. Agora, sei lá, Caverna do Dragão é série? Não tem final. E também não tem. Então é série, pode ser série. Então pode ser uma série. E da Netflix ainda. Porque assim, a lógica de série se aplica a Dragon Ball Z, a Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon. Eles têm essa ideia de série, né, cara? Há umas diferenças e tudo mais, mas assim, é uma produção narrativa seriada. Agora, se a gente pensar em live action ou coisas assim mais, que parecem mais palpáveis, que tem cara mais de série, pra mim, a primeira série, talvez a melhor série que já se passou no Brasil, na TV aberta brasileira, Chaves, cara. Chaves é sensacional. Tem temporada, Chaves? Chaves tem temporada. Então é série, cara. Tem temporada, tem. Porque Caverna do Dragão são 27 episódios e pronto. Tem temporada, tem season final. Tem. Chaves tem. Série. Eu orientei um trabalho de TCC, a gente publicou um artigo sobre Chaves. E aqui no Brasil, Chaves, eu não vou lembrar os números certinhos, mas ele importou só umas 6, 7 anos. Mas no México ele passou de 77 até no final dos anos 80, com aquele crew inicial ali.
ali. Eu acho que tem uns 200 episódios que não vieram pra cá. Tem um monte. Tem o Casamento do Seu Madruga. Procura no YouTube, tem no YouTube. Casamento do Seu Madruga. Ele casa com a Bruxa de 71. Cara, e o Chaves... É um sonho, mas... spoiler! Mas é legal. O Chaves, ele segurou bastante a audiência do SBT por um tempasso, cara. Cara, tem aquela história da Ana Maria Braga. Vocês conhecem essa história? Não. Quando a Ana Maria Braga veio da Record pra Globo, eles fizeram o contrato um pouco antes, alguns meses antes de começar o programa. E assim, foi uma loucura em todo mundo da televisão aberta no Brasil, porque assim, se a Ana Maria Braga, acho que ela dava 8, 9 pontos na Record, que era absurdo pra televisão de manhã, assim, era muito, se imaginava que na Globo ela ia dar lá 15 pontos, ia matar todo mundo. E tem essa história, tem num livro, depois eu coloco a foto e coloco junto com o link do episódio de hoje, que teve várias reuniões no SBT pra saber o que ia fazer, né? A gente vai fazer o quê? A Ana Maria Braga vai pra Globo e a gente vai morrer todo mundo. E aí o Silvio Santos, sendo o Silvio Santos, gênio, mete o Chaves. E os caras contam a história no livro ali, que os caras ficaram, você é maluco, o Chaves não vai ganhar dessa mulher. E no livro tem a tabela, e assim, durante 3 meses o Chaves ou empatava ou ganhava da Ana Maria Braga. Na Copa do Mundo... Eu prefiro o Chaves. Também. O Chaves é um negócio maravilhoso, cara. Assim, a Globo tentou comprar o Chaves pra engavetar, né? Quando venceu o contrato com a Televisa, né? A ideia deles era comprar o Chaves, mas não, a Globo não recebia o Chaves. Ia sumir, tacar no inferno aquilo, porque eles apanham do Chaves. O Chaves é sensacional. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Cara, isso é lindo. O Chaves é muito bom. Falando dessa questão de começar com séries, o Cris compartilhou com a gente um artigo da Saga Literária falando de como surgiram as séries e qual foram as primeiras séries de TV. Mas eu nem quero falar sobre isso, o que eu achei legal ela falar dos folhetins aqui do final do século XIX. E pra mim, assim, uma coisa que eu sempre gostei muito de Sherlock Holmes. E os livros do Sherlock Holmes, pra mim, lá no final do século XIX, já tinha essa ideia de continuidade, né? Os livros eram sempre finais, assim, e tal. Pra mim, na minha opinião, a minha introdução a esse mundo de continuidade, de querer saber o que acontece na vida de um personagem, pra mim foi Sherlock Holmes. Eu acho que é muito legal essa ideia, né? É legal porque, assim, não é uma coisa da eletrônica, da televisão, né? Você tem lá no século XIX essas narrativas que eram contadas, vinha em jornal, folhetim. Foi uma maneira de expressar um tipo de arte, um tipo de cultura muito forte, que a gente só importou, né? Assim, eu quero saber o que vai acontecer semana que vem. E é uma lógica que não é nova, mas, sim, se disseminou enormemente hoje, né? Alguém tá assistindo a nova temporada de Twin Peaks? Assistiram a primeira temporada? Então, eu sou um cara que eu tenho que fazer uma meia-culpa. Eu sou um cara que não assisti Twin Peaks. Isso, me apedrejem. Eu assisti o Twin Peaks de novo. Eu assisti uma vez, mas era mais moleque. Eu assisti agora de novo. E essa nova temporada não assisti nenhum. Eu também não. Não pegaram. Olha, que vergonha. Pra parafrasear o Chaves, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Tarefa pra casa, assistir nova temporada de Twin Peaks anotado aqui. Anotem, assistam também. Vamos comentar aí o que vocês acharam. Mas o Twin Peaks é de uma época, quando ele passava, eu não sei se ele chegou a passar em TV aberta no Brasil. Passou. Que nos anos 90, quando a gente assistia a série, eu lembro muito de Arquivo X. Pra mim, a série, assim, a série americana que me marcou, dessas de ação e tal. Todos também. Que era uma coisa assim, a gente assistia, eu assistia na Record, passava Arquivo X, sexta-feira à noite. Mas a gente não tinha a lógica de uma narrativa contínua. Você assistia um episódio, tinha uma coisa, outro tinha outro. Você não sabia se estava na primeira temporada, na segunda, na terceira. Arquivo X era, sei lá, assistir Arquivo X. Era como se assistia um filme cada vez. A gente não sabia se um Black Mirror de hoje. Exatamente. Cada episódio não tem uma ligação direta ou obrigatória. Porque a TV aberta não organizava, né? Ela não tinha uma organização. Tipo, toda sexta-feira assiste o primeiro episódio da primeira temporada, o segundo episódio da primeira temporada. Tinha isso. Assiste lá esse troço. Assiste que tá passando, engole isso aí. Sabe o negócio que a gente tá esquecendo de falar, cara? Que eu não sei se pegou a infância de vocês, mas era muito a minha infância, era Sessão Aventura. Sessão Aventura. Que é Esquadrão Classe A. Legal demais, cara. Miami Vice. Tinha mais. Tinha aquele Bigodão, Tom Selleck. Magnum. Tinha Dama de Ouro, passava no domingo, acho, na Globo. MacGyver. Eu ia falar de MacGyver. Deus, cara. Os deuses da série nos jogam raio agora. E agora fizeram uma nova, né? Do MacGyver. Não é o filho dele? Não tem uma parada assim? Tipo puxando aí também essa continuidade, né? Aquele tonzinho nostálgico e tudo demais. Porque anos 2000, anos remake, né? Nada se cria, tudo se remasteriza. Eu vi um negócio do MacGyver que eu quero que alguém me ajude nessa aí, dizendo que todas as peripécias que o MacGyver fazia eram feitas antes por engenheiros químicos testados e aprovados. Eu duvido que
que algum engenheiro e um químico fez uma bomba com cadarço e um clips. E um chiclete. Cadê os caçadores de mitos aí? Tipo, tem caçadores de mitos em cima do MacGyver falando que todos os episódios eram tudo calculado certinho. Eu não lembro onde que eu li isso daí, cara, mas Fake por news. favor, deve ser fake news. Se alguém souber da verdade, escreva pra gente. Eu vi um Nerdologia falando sobre o Heisenberg, né? E as coisas que ele faz no Breaking Bad. O que é realmente científico ou não. Diz lá no Nerdologia que é uma das séries que mais se aproximou da ciência mesmo. Eu imagino que hoje, em 2017, as pessoas têm mais essa preocupação. Porque antigamente o cara soltava qualquer migué lá e pronto. Não tinha como checar, né? Então, exato. Hoje qualquer um entra na internet, lá no Google e vê se... mas será que isso é verdade ou não? Hoje dá Ou não, mas o cara que assiste, que é engenheiro, que é qualquer coisa lá, ele já escreve um textão na internet. Mas mentira, isso não acontece. O Big Bang Theory tem um cara só pra Tem consultoria. só pra escrever as piadinhas científicas ali, colocar aqueles quadros que estão lá no fundo, né? Sim, as fazer os fórmulas gráficos lá. É tudo real. Quem assistiu o Big Bang Theory, assista também IT Crowd, que é uma coisa bem parecida, é um bem curtinho, mas, cara, é demais, é humor em inglês. IT Crowd, assistam. É uma série muito boa mesmo. Eu não assisti. Pra quem gosta de The Big Bang Theory. Eu tenho que assistir. O único problema é que não tem na Netflix, vai ter que achar. Vai ter que achar. Fica no ar aí. Fica no ar. Você vai assistir. Não usem meios ilegais pra fazer nada. Eu não aconselho, eu tô aqui pra denunciar. Mas e se forem usar, não sejam pegos. Cara, sabe que disso eu vi uma história num conhecido na Alemanha. Conhecido. Não, eu nunca fui pra Alemanha. Não, tá. sério, eu nunca fui pra Alemanha. Tudo bem. Mas enquanto eu morei nos Estados Unidos, eu nunca baixei nada, porque eu tinha medo. Mas ele tava na Alemanha e ele baixou uma temporada inteira de uma série e algumas semanas depois chegou uma multa com um valorzinho pra ele pagar, que pagava o box de todas as temporadas daquela série. Eu tava pensando aqui, e a gente tava falando do Twin Peaks. Minha mãe sempre falava do Casal 20, acho que a mãe de vocês também devia falar, né? Essas séries dos anos até 60. Hoje fala, né? esse casal 20, né? Isso, a Feiticeira. A Feiticeira, né? Vicky, Alf, Alf, o é teimoso. E o Twin Peaks, se você for pensar, todas essas séries viraram filmes, né? Nos anos 2000, remakes dos anos 2000. Os caras condensam, sei lá, 200 episódios em um filme de 2 horas e não fica ruim. Por quê? Porque eram todos episódios, né? Um separado do outro, não tinha uma continuidade. Tinha só uma história total. O Twin Peaks vem pra quebrar com isso. Uma das primeiras séries que pegaram um episódio, ele realmente se conecta com outro episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio da primeira temporada... O segundo não faz sentido. O segundo não faz sentido nenhum. O Twin Peaks veio pra quebrar com isso. E daí um monte de série... Acho que hoje, as séries, pelo menos aqui, as que eu mais gosto, eu não consigo mais assistir Supernatural, acho que por causa disso. Porque você já perdeu o fio da meada, já. Perdeu o fio da meada. Mas você imagina o quanto que é uma coragem comercial pros caras fazerem isso. Porque é muito mais fácil eu fazer um episódio independente do outro, sei lá, House. Sim. Ele tem uma narrativa longa, mas cada episódio é uma história. Né? Então você consegue acompanhar. Se eu não assistir hoje, eu assisto amanhã. E isso comercialmente é muito bom, né? Porque eu posso perder um, pegar o outro, sempre vai me interessar. Agora, quando você tem uma narrativa conectada desse jeito, quer dizer, um episódio depende do outro pra você compreender a sequência, aí você tá excluindo o público. Sim. O cara que não pode assistir todos não começa a assistir. Isso comercialmente é meio corajoso, né? O cara que quebra essa barreira tá quebrando um paradigma que dá dando certo. Acho que o The Walking Dead, o próprio Game of Thrones não existiria sem essa ideia, jamais. Ideia, né? E é por isso que quando lança uma nova temporada de séries como essa, tem o quê? Uma maratona. Você não precisa de uma maratona pra ver a nova temporada de House, se tiver. É, né? Exatamente. Aí essa daí... Você começa com o primeiro ali e vai embora. Você precisa dessa contextualização. Eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, que eu parei na segunda temporada de Game of Thrones e não acompanhei mais, cara. Eu não consegui. Eu sou um maluco do livro, né? Você sabe. Eu li os livros todos 2 vezes. O quadrinho que foi lançado e tal. E aí eu assisto a série daquela, tipo, eu já sei mais do que vocês, isso daí tá errado. Não é assim que acontece. E não corrigiu as provas dos Por que será, né? Cara, mas essa parada de você ler o livro, ler o quadrinho, né? Eu vou assistir o filme do Spider-Man, mas já li todos os quadrinhos e tal. Te coloca num mundo tão louco que quando... Vocês lembram de True Blood, da HBO? Que é vampiro, lobisomem e tudo mais? Eu jogava muito RPG da Storyteller, o Vampiro e Lobisomem, né? Na adolescência. Tenho vontade de jogar, mas hoje não tenho com quem mais. E quando lançou True Blood, eu tava numa mesa, um amigo meu que jogava muito comigo, a mulher dele e a minha esposa conversando sobre a série. E aí ele chegou uma hora e falou assim, cara, mas não é assim. Lobisomem e vampiro não é assim de verdade. Aí a esposa dele falou, não existe de verdade. É igual o signo. Que signo é o seu? O cara falou dragão. Ele falou, dragão não existe. O cara,
com signo nenhum, existe. Agora flame. Por favor, não. Problemas. Eu sou de besouro com ascendente em lagartixa. Se você gosta de signos... O e-mail do Cris é. O telefone do Cris é. Gente, quero deixar claro que é uma opinião do Cris. É o Cris. Assim, eu não tenho nada a ver com isso. Isso dá um problema desgraçado. É pior do que política, isso. Hoje em dia, signo dá problema. Nossa, dá um problema. E tem ascendentes ainda. Tem. Tipo, Mas, é uma gente, coisa que não tem. dá um desconto, é que o signo dele é... Meu signo é peixe. Típico de por isso. Tá certo. Essas séries despertam o amor e ódio nas pessoas. Principalmente quem é de peixes. É de peixe. Vamos falar um pouco de Stranger Things. Quem acompanhou? Quem não acompanhou? Quem não acompanhou? Stranger Things, ou você assistiu ou você está errado. Se você não assistiu, desliga o rádio agora. Porra, para o que você tá fazendo e vai assistir. E assim, se você tiver menos do que 30 anos, Stranger Things não fez tanto sentido pra você quanto fez pras outras pessoas. Exato. Cara, eu sei lá, eu acho o máximo aquilo, cara. Todas as referências da minha infância e Pegaram os adolescência. personagens muito legais, aquele que não tem os dentinhos da frente, carismático pra caramba, cara. Muito legal. Muito legal, cara. Todo mundo é bom, né, cara? E sim, trouxeram atores, né? A Winona Ryder, né? Pô, assim, quem tem 30 e poucos pra 40, a Winona Ryder foi um ícone, assim. A gente, via ela, gostava muito. E você traz esses caras de volta. O cara Edward Mão de Tesoura, né? Você vê o Beetlejuice, como é que é o nome? Os fantasmas se divertem, em português. O cara que é o vilão, que é o doutor. Essas referências, e assim, se você tiver menos do que 30 anos, Stranger Things não fez tanto sentido pra você quanto fez pras... As referências que ele faz ali aos livros do Stephen King, né? Com esse lance do grupo de crianças, né? D&D, RPG, cara. Nossa. Muito legal. Pra mim também fez todo sentido. E eu maratonei assim mesmo. Eu também. Primeiro eu liguei, era 7 horas da manhã, desliguei o último episódio no final. Quem tem... Todos deem um rei pra Netflix que lança tudo de uma vez. Hey! E você traz esses caras de volta. O cara que... Teve aquela... Você vê o Beetlejuice, como é que é o nome? Os fantasmas se divertem. O algoritmo... O cara que é o vilão, que é o doutor lá, que faz os experimentos também. Eles pegaram as referências de que todo mundo gostava anos 80. Stephen King, né? Steven Spielberg, ET. Os caras foram lá, buscaram todas as referências dos anos 80 e colocaram. Rock, né, cara? The Clash. Colocaram tudo no liquidificador ali e falaram aqui é o Stranger Things. E deu certo. Deu muito esquisito. Eu vou repetir o que eu disse. Pega o Big Data, manda ele me analisar inteiro e me dá 2 do que ele tiver lá. Dá tudo. É bom, cara, é bom. Pensando em termos de nosso relacionamento com séries, Lost foi a primeira série que foi mais baixada do que assistida nos Estados Unidos. Entendi. E eu acho que o dado é dos Estados Unidos, mas pode ser do mundo. Então, assim, a partir de Lost, a gente começou a se relacionar com séries diferentes. Eu comecei a ver séries do jeito que eu vejo hoje com Lost. Sim, eu também. Mas o Netflix quebrou esse paradigma. Hoje você não precisa baixar mais. Então você tem o Amazon Videos, você tem o Netflix, você tem o HBO Now. É aquele mundo que você tinha que ir de maneira errada, pirata, ou sei lá, buscar de maneira acessível, não chegava preço. Aqui, né? Não tinha jeito. Nem se tá você na minha quisesse mão. pagar, não tinha. Sem imaginar que Stranger Things vai ser lançado nos Estados Unidos no mesmo dia do Brasil, cara. Exato. Por um preço módico. Então, assim, esse relacionamento mudou muito. E se a gente parar pra pensar, Lost foi em 2004. Não faz muito tempo. Ontem. E de Lost, uma coisa interessante também, um dos primeiros vídeos que viralizou no YouTube foi o padre do balão chegando na ilha de Lost. Não sei se vocês já viram. Verdade. Sensacional. Então, É pra isso que eu pago a internet. E é outra tragédia que a gente ficou rindo, né? Protagonizou até aí. Não faz muito tempo que meme, viralizar, são palavras que são Recentes. recentes, né, cara? O grande lance da Netflix é esse, que ele se adapta à sua internet. Então, se você tá assistindo um vídeo no 4G, por exemplo, o pacote de dados, ele vem de uma forma diferente se você tiver em banda larga. É lindo, cara. E continua lindo. bonito, a compactação é linda. Então, acho que pra gente terminar, a gente tem mais uns minutinhos aqui, eu queria que cada um falasse qual é a sua série favorita de todos os tempos, a sua, assim. Breaking Bad, assim, falando de Cara, você já falou legal. A minha aí, preferida também. Breaking Bad? Pra mim é Breaking Eu achei Bad. sensacional. Tinha hora que eu parava de prestar atenção no que tava acontecendo pra olhar a paisagem do lugar. Fotografia. Assim. Fotografia é demais, cara, é demais. E que veio herdada, acho que pelo Vince Gilligan. Ele trouxe também pro Better Call Saul. Sim.
que cada corte de cena, assim, eu fico parando, como é que o cara pensou nisso? Tem câmera embaixo de caminhão, pegando o deserto. Dentro do escapamento. Lindo, cara. É muito a visão divina, assim, de cima pra baixo, eu conto mergulho de baixo pra cima, assim. É fantástico, cara. E só que a que é o mais legal, assim, pra mim, foi My Name is Earl, porque eu rachava de rir com aquele cara. Quem não assistiu, procura. É um cara que sofre um acidente lá e começa a fazer uma listinha falando que o karma atua em cima dele, então ele fez muita coisa ruim pra muita gente, daí ele começa desfazendo. Cara, tem um monte de furo na história, mas não interessa, é divertidíssimo, eu rachava de rir. My Name is Earl. Eu gosto do Breaking Bad porque eu acho ela muito inteligente, você vai ligando os pontos ali, e outra coisa, eu acho que ela parou no auge, não teve aquela, vamos fazer 15 temporadas, né? Fantástico, então ela acho que acabou no momento assim, você ficou com gosto de quero mais, mas se tivesse mais... Não, mas espera aí, a gente já sabia o fim da história, cara. A gente já sabia o fim da história no primeiro, o cara tem câncer no pulmão, terminal. Ele morre, ele vai ter que morrer. É. Eu acho que o Vince Gilligan, ele é um cara que deu exemplo, assim. Ele começou uma série, ele teve proposta pra esticar aquela série. A AMC queria que tivessem mais temporadas. Falou, não, cara, eu queria. A minha história é essa. E isso é uma coragem boa, assim, porque respeita a narrativa. Você não inventa, você não tira mais do que não tem. Uma coisa que o J.J. Abrams não sabe fazer pra mim, por exemplo. É um cara que é adorado aí, todo mundo J.J. Abrams, por Deus me engravide. E eu acho que é um cara, assim, que adora ficar inventando pra esticar. Verdade. Eu sou o cara anti-J.J. Abrams. Eu não sei dizer qual que eu mais gosto. A melhor série de televisão já feita pra mim é Breaking Bad. É assim, indiscutível. É boa, os atores são bons. A interpretação do Bryan Cranston é maravilhosa, assim, cara. Você entra nele, você é o cara coitado que vai morrer e você vira o bandido junto com ele. Ele divide o Walter White com o Heisenberg. Você vê a interpretação do cara acontecendo. A minha série favorita de todas, Chaves. Eu acho que é Chaves, cara. Chaves é maravilhoso. Eu sou muito fã de Chaves. Só ressaltar que de novo a gente comentou ao longo do episódio, outra que é muito boa é a Family Guy. Eu acho a crítica que o Family Guy tem, eu acho sensacional. Family Guy, Simpsons e South Park, cara, são maravilhosos, assim. Cara. Os três são críticas, o Simpsons é muito mais moderada, né, assim, porque é uma TV aberta. E South Park, Family Guy aí já chuta o balde, né? É uma mente criativa muito deturpada por trás daquilo. Citação da semana. Vamos lá, Cris. Qual é a citação da semana de hoje? Citação da semana por Homer Simpson. Por que eu tenho que pagar dízimo? Se Deus quer dinheiro, por que ele não escreve outra Bíblia? A primeira vendeu tão bem. Problemas à vista. Polêmica. Xingue o Cris. Não, gente, a citação do Homer, cara, tem infinito. O Homer é um dos melhores personagens pra fazer citação. Pra complementar, tem uma outra muito boa do Homer também, que é A Culpa é Minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se você gostou, manda pra gente um WhatsApp, sugestão. Se você não gostou também, pode criticar o Cris. Não, de propósito. Foi a série que foi comentada do começo ao fim nas entrelinhas. Exatamente. Todo mundo odeia o Cris, não a mim. Quer continuar ouvindo o Friday Cast? Então corre pro play do site que já a gente tá por lá mais 20 minutinhos. Valeu, tchau. O Friday Cast foi editado por Audiotune. Acesse audiotune.com.br.